vale a pena, basta a gente acreditar e tudo brilhará. Todas as cores, tudo isso é importante pra gente sonhar. Vem, vamos lá, navegar no saber, juntos com a família, os amigos, com prazer. Você parece uma matraca. Ele perdeu a língua. Será que esse tipo de comentário favorece a comunicação das crianças? No programa de hoje, vamos conversar justamente sobre o processo de expressão e de comunicação das crianças e também do papel dos pais e dos educadores nesse processo. E quem participa do nosso debate são as professoras Silvania Arruda e Maria Inês de Carvalho Delorme. Também vamos contar com a colaboração dos estados do Rio Grande do Sul e da Bahia. Temos ainda aqui nos nossos estúdios a presença das professoras Helenice Aparecida Carvalho e Mônica Abreu da Costa. Saiba agora como você pode participar desse debate. Para participar do Salto para o Futuro, anote aí. Telefone 0800-216688. Fax 021-224-5135. E pela internet, salto@tvebrasil.com.br. Liberdade de expressão, saber ouvir e ser ouvido, interagir com as pessoas, expressar os sentimentos, tomar decisões, saber negociar. Tudo isso faz parte do exercício da comunicação e tudo isso também se aprende na escola. Foi sozinho, amigo, você não faz quase nada. É um vento passageiro, uma sombra abandonada. Sábado de sol. Nossos amigos planejaram um dia especial. Até chamaram 2 amigos da escola. Vamos logo, crianças. Quanto mais tarde nós chegarmos, menos tempo vamos ter para aproveitar. É isso aí. Calma, Carlos. A Rita e o Tonico acabaram de chegar. Toma uma xícara de leite, Tonico. Não, obrigado, dona Vera. Já tomei café. Mãe, será que dá pra eu levar meu patinho de borracha, minha boia, meu balde, minha bola, meu pé de pato? Claro, Pedrinho. Pode levar também sua pazinha e seu chapéu para não pegar muito sol. A última vez que nós fomos, eu encontrei um ninho de João de Barro. Será que nós vamos encontrar alguma coisa dessa vez? Ah, não sei. Atenção para a chamada. Cláudio. Presente. César. Presente. Tonico. Presente. Márcia. Presente. Rita. Presunto. Oba! Engraçadinha. Pedro Henrique. Tô aqui, mãe. Vambora, gente. Nem precisa me chamar. Esse morro é o ponto mais alto da nossa região. Do outro lado tem um bosque lindo para passear. Ai, quando eu era menina, eu vinha com os meus amigos acampar nesse bosque. A gente sempre disputava quem conseguia chegar mais alto no morro. Crianças, podem ir logo passando o protetor solar, hein? Porque hoje o sol tá torrando. E avisem a gente antes de entrar na água. Não vão comer nenhum frutinho que vocês não conheçam, hein? Pode ser venenoso. Ah, e não conversem com estranhos. A gente nunca sabe o que essas pessoas podem fazer hoje em dia. Mas também não precisam ser grosseiros com ninguém. Fazer um passeio é muito bom, mas tem sempre alguns cuidados que se deve tomar para não haver problemas. Dona Vera, seu sanduíche de frango tá uma delícia. Essas empadinhas também estão demais. Chama o Pedrinho, vê se ele não quer nada. Pedrinho! Ai, não. Cadê esse menino? Pedrinho! Pedro Henrique! Pedro Henrique! Por acaso vocês não viram um menino de 5 anos por aqui? Oh, meu Deus. Cláudio, vai ver se ele não está perto do carro. Tá bom, mãe.
Eu vou olhar lá perto do sorveteiro. Eu vou dar uma olhada também. Eu também. Ai, onde esse menino foi parar? É claro que a família e os amigos ficaram muito preocupados. O que teria acontecido com o Pedrinho e o Pelota? Aqui, passarinho, piu, 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 piu. Ué, não foi todo mundo, hein? Pelota, eu acho que não devíamos ter ido tão longe. E agora, amiguinho? O que vamos fazer? Pelota, estamos em apuros. Acho que Pelota, acha o caminho de volta. Acha, vai. Parece que Pedro Henrique não prestou muita atenção às recomendações de sua mãe. E agora? Como é que será que o Pedrinho e o Pelota vão fazer para encontrar o caminho de volta? Opa, bonito cachorro, hein? É seu? Você tá sozinho? É meu sim. Tô aqui, tudo bem, obrigado. Vem cá, tá tudo bem mesmo? E cadê seus pais? Eu já disse que tá tudo bem. Eu já disse que tá tudo bem, pô. Calma, calma. Não precisa ficar bravo. Olha, meu nome é Lindomar, eu sou salva-vidas aqui e meu trabalho é cuidar das pessoas que estão em apuros. E você parece em apuros, sem saber onde ir. Bom, eu não sei onde meu pai tá, nem minha mãe. Pra dizer a verdade, eu não sei onde tá ninguém. Minha barriga tá roncando. Eu e Pelota estamos com fome. Aposto que sua mãe fez comidinhas ótimas. Que nada. Lá em casa, quem cozinha mesmo é meu pai. E eu ajudo ele, é claro. Mesmo? Eu também cozinho, sabia? Olha, eu adoraria conhecê-lo. Vamos procurar sua família, tá legal? Mas procurar onde? Eu já disse que eu não sei onde eles estão. Você não se lembra de algum lugar quando vocês chegaram? Já sei! Tinha uma barracona de sorvete. Vamos ver se a gente acha. Me dê sua mão. E aí, Cláudio? Você encontrou? Nada, pai. E vocês, Márcia e Rita? Também não, mãe. Nada, dona Vera. César. Não, pai. E se a gente procurasse um guarda? Pode ser. Tô na área. Pedrinho! Olha lá, o Pedrinho e o Pelota. Eu acho que são eles. Mas quem é que está com eles? Ai, que bom que esse menino apareceu. Calma, gente. Acabou a preocupação. Seu filho e seu cãozinho estão a salvo. Que bom que o senhor trouxe eles de volta. Onde é que ele estava? Ele e o Pelota estavam a uns 500 metros daqui. Ele me contou tudo sobre vocês e da amizade pelo Pelota. Mas, por favor, vamos sentar. Você é nosso convidado. Eu bem que gostaria, mas já está ficando tarde e eu tenho que voltar ao posto de salvamento. Pode ter alguém precisando da minha ajuda. Bom, mas de qualquer maneira, obrigado pelo convite, hein? Ora, que é isso? Obrigado ao senhor por ter encontrado o Pedro Henrique. E você, Pedro Henrique, trate de não se afastar mais de seus pais. A família é a coisa mais importante que a gente tem. E mais uma coisa. Seu Carlos, Dona Vera, quando saírem com esse monte de meninos, deem para eles uma carteirinha para o caso de algum deles se perder. Bem pensado, seu Lindomar. Vocês, crianças, não se afastem de seus pais e não vão andar por lugares que não conheçam, hein? Tá bom, seu Lindomar. Tá bom. Até logo, gente, e até a próxima, hein? Tchau, obrigado, hein? Já chegou a nossa hora também, né, Carlos? A mãe do Tunico e a mãe da Rita já devem estar preocupadas. É isso mesmo, meninada. Todo mundo pro carro. Felizmente, tudo acabou bem. E o susto serviu de lição para o Tchau, Pedrinho. Rita! Tchau, gente! E Pedrinho, vê se não vai se perder de novo, hein, menino? Tá bom, Rita. É isso aí, Pedrinho. E se isso acontecer de novo, procure a ajuda de alguma autoridade, sem ter medo ou vergonha, tá? Pode deixar, gente, eu já aprendi a lição. Eu também. A sabedoria ensina que o silêncio vale ouro. Se você prestar atenção, está colhendo um tesouro. Cada um na sua forma sempre tem o
conversando que a gente se entende, diz o ditado, na simplicidade da sabedoria popular. Na conversa podemos nos entender e também entender o mundo. Através do diálogo podemos aprender muitas coisas. Mas será que exercitamos o diálogo? Qual o papel da escola e da família nesse aprendizado? Vamos começar pela professora Maria Inês. Eu acho que é primordial o papel da escola e da família. Quer dizer, no desenho que a gente acabou de ver, tem um grupo de adultos, um casal, né, que sugere uma série de regras, não se afastem, não falem com estranhos. Mas, na verdade, eles partem do princípio até de uma característica de que naquele grupo ali todas as crianças são iguais, e esse é um dado que a gente tem que levar em conta, tanto na escola quanto na família, que os nossos filhos não são iguais uns aos outros, nem as crianças que são amigas dos nossos filhos, nem os nossos alunos. Quer dizer, tem sempre um mais curioso. E, na verdade, quando a gente também diz, não deem atenção a estranhos, não falem com pessoas que vocês não conhecem, nem todo mundo está bem intencionado. Quer dizer, nesse caso, nós vimos que se o Pedrinho lá e o cachorro dele, que estava parceiro, mais uma vez, como todos os animais acabam sendo parceiros das crianças e ajudam no farejando e tentando descobrir o caminho, talvez o Pedrinho não tivesse se encontrado. Agora, eu acho que no início a regra tem que vir do adulto, sim, mas a gente tem que dar algumas dicas aí para que ele possa se organizar no espaço, quando ele ainda não tem condições de se organizar, especialmente num espaço que é desconhecido. Então, tem algumas leituras, quer dizer, a identificação eu acho que é fundamental. Estou pensando no meu papel de professora quando saio com um grupo que não conhece, por exemplo, o Jardim Botânico, que é um lugar aqui no Rio. Então, tem que ter, sim, uma identificação, qual é a escola, como tem que ter também, eu acho, algumas combinações de leitura de mundo, de leitura daquele espaço ali, daquele entorno. Quer dizer, olha só, gente, vamos olhar o que tem aqui perto onde a gente está chegando, observar um pouco mais o ambiente e conversar com as crianças sobre isso, para que elas possam, aos poucos, ficando mais autônomas e podendo exercitar a curiosidade, que não precisa necessariamente ser castigada com ficar perdido na floresta, né? Tá certo. Eu acho que é bom ressaltar que a comunicação é um processo de aprendizagem que tem que se levar em conta as diferenças entre as crianças e lembrar que ela é fundamental para a tomada de decisões futuras, para se negociar, né, para se viver mesmo. E apesar de toda essa tecnologia, em termos de comunicação que a gente tem hoje, muitas vezes as pessoas esquecem da comunicação mais simples do dia a dia. Deixa o computador fazer esse papel, né, deixa a televisão fazer, e entre as pessoas isso fica prejudicado. Tá certo. Bom, vamos ouvir aqui a opinião das professoras convidadas, professora Mônica, professora Helenice, pode falar. Vimos nesse desenho qual a importância do primeiro grupo social da criança, que é a família, não é? E, em segundo lugar, a escola. E como eles se interagem, e a importância dessa comunicação família e escola nesse processo de comunicação das crianças. É muito importante esse diálogo, escola e família. E assim a gente tem todo um processo de comunicação formando hábitos e atitudes das crianças. O que eu achei importante também foi a comunicação entre eles mesmos, como eles se ajudaram, né, como procuraram fazer para que um procurasse ajudar o outro. Então, achei muito importante, e eu vejo também que a comunicação entre as crianças, entre eles se entendem de forma assim bem clara. De repente, a gente pode até achar que, né, que comunicação é essa e tal, mas eles procuram um jeitinho especial de se comunicar. Eu acho muito importante, achei muito importante também no vídeo, a comunicação entre eles mesmos. Tá certo. Bom, vamos agora ao Teleposto da Bahia. Sobre comunicação, eu gostaria de fazer duas perguntas importantes. Primeiro, por que nas escolas o processo de comunicação entre professores, direção, coordenação, funcionários e alunos não ocorre de maneira efetiva e adequada? E a segunda, na escola, os ruídos da comunicação ocorrem com frequência, interferindo no seu cotidiano. Como fazer para minimizá-los? Tá certo, doutor. Olha, eu acho que, primeiro, o espaço da escola é um espaço sempre de um cotidiano, de uma rotina muito pesada. Nós que somos professores sabemos disso. Quer dizer, a gente tem horários, a gente tem mais de uma escola onde a gente trabalha. Então, nós não somos professores, assim, que vivemos com tranquilidade suficiente, nem com tempo, né, organizado para isso, para que promova o diálogo entre nós. E eu acho que esse é um complicador, sim. Quando a gente quer a escola que promova o diálogo entre as crianças,
como a gente pode fazer isso se a gente não consegue, entre nós, descobrir espaços de conversa, de troca de experiências. Uma outra coisa que você fala é sobre ruídos de comunicação, não é, Arlindo? Eu fico pensando que onde tem gente, tem ruído. Porque ruído de comunicação, acho que é alguma coisa que diz assim, não ficou bem claro o que eu quis dizer. Na verdade, as escutas são diferentes quantos forem os sujeitos. Se uma mesma pessoa, e nós que somos professores sabemos disso, dissermos uma notícia sobre um passeio que nós vamos fazer com a nossa turma, os nossos alunos de qualquer idade, é claro, eu não estou imaginando de 4, de 5, possam saber todos os detalhes, mas as roupas que vão levar, os cuidados que a gente vai ter que ter, tudo, eles vão entender, algumas coisas vão omitir, outras vão lembrar, outras vão esquecer. Isso também acontece entre nós adultos, quer dizer, na nossa história de vida, as nossas experiências já vividas, fazem com que a gente leia e entenda as coisas sempre de um jeito particular de ler. Então, eu atribuo o ruído, acho que talvez, né, você queira falar mais um pouco, mas acho que o ruído tem muito a ver com a nossa forma própria de entender. Então, se tiver espaço de discussão sobre as informações, sobre o que a gente quer conversar na escola, os ruídos tendem a diminuir, se tiver mais espaço para encontro. Professora. Eu acredito também que, da mesma forma que a gente dizia que a comunicação é uma aprendizagem entre as crianças, entre os adultos, é uma aprendizagem contínua. Então, também é preciso reforçar o respeito dentro da comunicação, não ter atitudes autoritárias e competitivas, né, que acontece muito no ambiente de qualquer trabalho, não é só no escolar, não. Então, acho que a gente tem que reaprender a se comunicar para viver melhor e para poder estar trocando experiências que resultem em um melhor ensino. Tá certo. Vamos agora ao teleposto do Rio Grande do Sul. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rosângela, eu sou psicóloga, né? E eu gostaria de fazer um comentário em cima do filmezinho, do desenho, né, que me chamou a atenção. Acho que a comunicação verbal ela é extremamente importante, só que muitas vezes os pais, por si só, têm boas intenções de passar aos filhos os cuidados, né, dos perigos da vida. Eu acrescentaria um dado a mais, assim, que é importante da gente salientar, que é o treinamento dos filhos para as adversidades, né? Que muitas vezes a gente fala, e num determinado momento eles se encontram em situações bem difíceis, situações surpresa, como essa do menino que se perdeu, e ficou confuso. Eu atendo o que o pai e a mãe pediu, ou eu faço o que eu bem entendo, né? Tentou sair da situação da melhor maneira possível. Mas uma das coisas que daria talvez um bom resultado, deixaria isso em discussão, é nós fazemos simulações até em casa ou na escola, para que eles possam viver mais dentro das possibilidades das adversidades, né? Daquilo que eles não conseguem resolver de forma surpresa. Talvez fosse uma ideia, né, professora? Eu acho que a colega está bem correta na colocação que ela faz. A gente tem mesmo que estar prevendo as situações adversas que podem acontecer num passeio e já está combinando antes o que fazer em cada situação. Mas, infelizmente, a gente não dá conta de prever todas, né? Às vezes acontece uma que a gente não está preparado, mas acho que se a criança está bem orientada, né, ela acaba também tomando a decisão correta. Mas é importante mesmo, porque a gente, infelizmente, vive num mundo perigoso, a gente vive num mundo difícil. Eu queria fazer um comentário. Eu fico pensando que a realidade já está bastante complicada. E não acho que sejam só os pais, Rosângela, eu acho que os pais e os professores, porque a gente tem que imaginar que está torcendo pelo sucesso de uma criança que é filha daquela família, mas que é nosso aluno, que a gente tem que estar junto nessa história. Eu fico imaginando que tudo que está acontecendo de altamente ameaçador para crianças e para adultos tem que ter, de uma certa forma, uma intervenção do adulto que seja bastante informativa, bastante realista, mas acho que tem que ser um pouco cautelosa, porque eu fico imaginando, por exemplo, num centro como o Rio de Janeiro, a frequência com que as crianças, numa idade muito novinha, muito precoce, são assaltadas na rua, é uma coisa muito constante, acontece muito isso. Quer dizer, eu não sei se seria positivo para a vida da criança que a gente simulasse situações como essa. Agora, conversar sobre essas coisas e não negar a existência delas e até imaginar numa situação dessa o que a gente faria, eu acho que é sempre necessário. A simulação também, eu acho que nem sempre garante, porque eu acho que a gente tem a capacidade de imaginar, de fantasiar, e eu fico imaginando quem está falando de criança de 4, 12 anos, onde até a capacidade de poder se colocar no lugar do outro é uma coisa muito simples de acontecer, sem que necessariamente a gente precise dar um tom de ensaio de vida, porque isso também não garante
qual vai ser a nossa reação ali na hora. Então, acho que é uma coisa mais homeopática, mais suave um pouquinho, na minha opinião. Não sou nem psicóloga, né? Sou uma professora, mas eu gostaria de uma reflexão permanente sobre essas questões. Eu acho que seria uma coisa bastante importante. Bom, vamos agora ao teleposto da Bahia. Costumo dividir minha sala de aula em grupos para discutir certo tema. Uns participam, outros não. O que fazer para chamar a atenção de todos? Você falou de escola, eu acho que é para mim. Olha só, eu acho que nunca a gente consegue chamar a atenção de todos se a gente estiver escolhendo o tema, né? Então tem que ter um pouquinho de oportunidade, quer dizer, eu não sei como é que você divide, acredito que as pessoas, os alunos possam estar escolhendo os temas. Mas ou a gente vai ter que usar temas que estejam pululando aí, né, na realidade, que eles estejam participando muito, ou nós vamos ter que dar chance também a ouvir quais são os temas de interesse dos nossos alunos. Então, eles podem se organizar por grupos, mas por grupos que tenham temas de interesse da vida deles. Certamente, com o jeito deles, respeitando as características de cada um, a participação vai ser maior. Eu acho que você vai conseguir melhores resultados. Você quer complementar? O que é importante também é a gente levar em consideração a faixa etária. Por exemplo, quando a gente está, o tema, se for sexualidade, de 4 a 5 anos a gente trabalha de um jeito, de 7 a 8 de outro, se é de 11, 12, já é de uma outra forma, né? Então, acho que dependendo, a gente tem que pensar o que é adequado para aquela faixa etária. Então, é melhor eles trazerem os temas. Aí fica muito mais fácil a gente trabalhar e a gente pode construir o conhecimento juntos. Claro. Pegando o gancho da colega, se a comunicação hoje é tão importante, eu acho que seja o fator primordial da nossa sobrevivência. Então, se é conversando que a gente se entende, como pode o professor entrar no universo da linguagem da criança a respeito de drogas, DST e AIDS? Bom, e aí depende muito da faixa etária, tá? Então, por exemplo, se é uma criança de 4 até 6 anos, a gente espera vir deles. A gente não põe o carro na frente dos bois. A ideia é que, se eles trouxerem essa questão para a sala de aula, a gente conversa. Mas se ela não aparecer, a gente espera amadurecer na cabecinha deles e eles trazerem isso, né? Quando chega mais ou menos na 3ª série, 4ª série, aí eles já começam a ter mais curiosidade a respeito disso, já começa a trazer mais questões. Então, a gente pode fazer um grupo, trazer figuras, mas também vindo deles e junto a gente também já começa a dar novas informações que também são importantes, né? Na adolescência, aí a gente já começa a fazer o trabalho preventivo, que não é só direto falar o que é AIDS, o que são drogas. É comunicação, é negociação, tomada de decisão, valores, preconceitos, tudo que está fazendo parte desse universo, e aí também falar o que é uma coisa e o que é outra. Tá certo. Mônica também tem uma pergunta, né? Como é que a gente deve agir quando uma criança faz uma pergunta que nos deixa assim meio constrangido para responder, né, aquela determinada pergunta? Eu entendo que isso aconteça com muita frequência, né? Inclusive, aqui mesmo, no Salto do Futuro, eu já passei por situações onde a professora tinha dificuldade até de colocar a pergunta que o seu aluno tinha feito para ela. Eu acho que as crianças têm um pouco menos de censura do que os adultos, naturalmente. Quando eles têm curiosidade, eles expressam a sua curiosidade de uma forma muito mais tranquila. Na verdade, isso é a história de vida do professor, mas a forma dele encarar sua própria sexualidade, a sua própria relação com o seu corpo, a curiosidade em relação a conhecer os ciclos do seu corpo, como é que é a sua natureza, o que te caracteriza como homem ou como mulher, qual é o papel social como que você tem como homem, como mulher. Quer dizer, o desenho também mostrou que lá os homens cozinham, o salva-vidas cozinha, aquele pai também já cozinha, quer dizer, trocas de papéis e reconstruções de histórias. Então, eu fico pensando se a coisa é difícil para a criança, ou se é fácil para a criança e difícil para o professor. Quer dizer, quando ela é difícil para o professor, necessariamente vai ficar difícil para a criança. Vai ser difícil a gente abrir diálogo e conversar sobre uma coisa. Por quê? Porque eu acho que é um pouco o que ela falou antes, quer dizer, comunicação não é só informação, não é só a gente sentar e informar, olha, aconteceu isso, isso, aquilo. A comunicação estabelece uma relação de troca e um passo à frente, quer dizer, a gente tem que dali estabelecer regras e estabelecer construção de um conhecimento coletivo em relação àquele tema. Então, quando a gente fica constrangido, eu acho que a gente pode até perceber o constrangimento, mas entender que não somos obrigados a dar respostas imediatas se aquilo está
está causando um transtorno muito grande, mas que a gente precisa informar e precisa estar disponível internamente para discutir essas questões. E todas elas, se as crianças trazem, eu acho que a gente vai ter que ter cuidado, habilidade, cuidado com você, professor, que está com dificuldade de conversar. Agora, não dá para negar. Quer dizer, como eu nasci, de onde eu vim, como é que foi que eu fui parar dentro da barriga da minha mãe, são perguntas que dizem para a gente curiosidade sobre a própria construção da identidade das crianças como sujeitos. Quer dizer, como é que eu posso negar informar elas quando hoje qualquer criança tem uma fita de vídeo com a ultrassonografia feita, né, nos postos de saúde de públicos, né, da USP, dos centros de saúde aí, a gente tira uma ultrassonografia, é capaz de levando uma fita de vídeo, se vê dentro da barriga da mãe. Quer dizer, eu não nasço qualquer um. Eu já sou o Rodrigo ou o Pedrinho, desde aquele momento que eu fui concebida, eu estou vendo o meu retrato lá dentro. Então, como é que eu não sei como é que aquele fenômeno aconteceu? E daí para frente, eles vão fazendo perguntas que às vezes dão uma certa despenteada na gente, porque a nossa formação também foi outra, mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, responder, sim. Claro. Bom, temos agora um telefonema do Espírito Santo. Alô, pode falar. Teleposto da Escola Clotilde Rato, na Serra. E a questão é a seguinte, eu trabalho com meninos carentes, meninos de rua. Se a família é de extrema importância na formação da comunicação da criança, como a escola pode orientar essas crianças que chegam na escola sem nenhum referencial sobre família? Obrigada. Tá certo, Bom, olha só, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é reconhecer como vale da família como uma unidade assim, fundamental para que a criança possa crescer e se desenvolver da forma mais saudável e mais tranquila possível. Mas eu acho que se a realidade já foi dura com a criança, e se ela já tem uma história de ter que entrar aí no jogo da vida, sem ter parceria, essa parceria tão fundamental, tão importante para a vida dela, nós da escola temos que tomar cuidado para não penalizar duplamente essas crianças de diversas formas. Hoje a gente morre de pena porque eles já estão numa situação diferente, porque não tem família. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar, porque se eles não têm família, eles necessariamente são carentes. Quer dizer, nós, até para avaliar o nível de carência, a gente está avaliando apenas carência material e carência de recursos materiais, porque são crianças que não... e carência de afeto, muitas vezes, por não ter família. Mas tem crianças que são de classes sociais bastante, assim, abastadas, ou que têm as necessidades básicas supridas e que são extremamente carentes sob o ponto de vista afetivo. Quer dizer, de quem é a carência, de que carência a gente está falando e qual é a carência que é possível suprir, né? Eu acho que tudo isso tem que ficar bastante claro, para que a gente possa ajudar ali, conhecendo sem penalizar de uma outra forma. Quer dizer, reconhecendo, não tem a família nesse momento para eu me tomar como ponto de referência, nem para ela, a criança, ter como ponto de referência. Qual vai ser a referência? Talvez tenha que ser da escola mesmo. Tem que criar uma relação, um vínculo muito especial com o grupo escolar. E acho que é bom lembrar também que os especialistas têm falado muito agora que existem vários tipos de família. Às vezes a gente pensa assim numa família certinha, pai, mãe e filhos, né? E a gente fala, e quando não falta, né, esse elo, a gente pensa que a criança não tem família. Às vezes a criança tem família, assim, uma avó, um tio, algumas pessoas com quem ela convive, que ela tem como família. Então também acho que a gente tem que tomar cuidado quando diz ela não tem família. Porque em que família nós estamos pensando? Porque hoje o que a gente vê são vários tipos de família. E se ela serve como um continente afetivo, é uma família. Não importa como está estruturada. Claro. Bom, vamos para um breve intervalo. Voltamos em instantes com a nossa discussão sobre o processo de expressão e de comunicação das crianças. Fique com a gente. O que eu não consigo fazer sozinha é os meus trabalhos de casa. Eu sempre preciso da minha mãe para poder me ajudar. Ir para outros lugares longe. Também não consigo brincar sozinho. E também não consigo cozinhar sozinho, fazer coisas domésticas sozinho. Disque Saúde. Pergunte AIDS. 0800 61 1997. Para
Para participar do Salto para o Futuro, anote aí. Telefone 0800 216688. Fax 021 224 5135. E pela internet, salto@tvebrasil.com.br. Eu consigo fazer sozinha ir no supermercado, fazer pipoca no micro-ondas. Eu consigo ajudar a minha mãe quando ela precisa. Quando ela sai. Também consigo sair para lugares pertos, assim, de casa. As crianças devem aprender a se cuidar, se vestir, comer e tomar banho sozinhas. As crianças são capazes de fazer essas e várias outras atividades, mas às vezes os adultos dificultam esse aprendizado. Então, como professores e pais podem estimular a autonomia das crianças? Gente, na aula de hoje, nós vamos fazer algumas brincadeiras, uns jogos, e depois nós vamos conversar sobre eles. O primeiro jogo que eu trouxe para vocês é um jogo que se chama idioma estrangeiro, tá? Alguém sabe aqui o que é um idioma? Oi, fala. Idiomas são línguas estrangeiras, de outros países, do nosso também. Isso são idiomas. Muito bem. Alguém tem algum exemplo de algum idioma que conheça ou que já tenha visto alguém falar? Francês. Espanhol. Espanhol. Alemão. Isso. São línguas estrangeiras, né? Nós vamos brincar da seguinte maneira. Um grupo vai sair da sala e combinar um idioma que vai falar para a turma. Esse grupo também vai inventar um lugar e uma situação que vai acontecer nesse lugar. O restante da turma que vai ficar aqui não vai saber qual é o idioma, que situação eles vão inventar e em que lugar essa situação vai acontecer. Gente, agora nós vamos ver a dramatização do que o grupo combinou, ok? Vamos prestar muita atenção, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá. Ok. Quem conseguiu adivinhar qual era o idioma que o grupo escolheu? Lelele. Muito bem. Era o idioma, não era? Lelelele? Muito bem. Quem vai poder me dizer agora em que lugar, em que espaço a dramatização aconteceu? Fala você. No supermercado. Isso, no supermercado, não é? E qual foi a situação? Qual foi o problema que aconteceu que os colegas dramatizaram? É que um veio por uma fila. Aí eles começaram a discutir. Eles chamaram o guarda e o guarda veio e brigou. Aí ele foi pro final da fila. Agora nós vamos fazer uma outra brincadeira também super legal. Eu vou precisar de vocês de pé. Eu vou falar uma situação. Vocês vão ficar parados escutando a situação. E quando eu bater palmas, cada um vai reagir a essa situação à sua maneira. Se estivesse vivendo aquilo, como que faria? O que faria? Tá ok? Você está jogando bola com os seus amigos. De repente, você dá um super chute na bola. E ela bate justamente na vidraça daquela vizinha que todo mundo diz que é chata. Essa vizinha rabugenta aparece na janela furiosa. Você...
Vejam só, gente, nós fizemos várias brincadeiras onde a gente teve que se expressar, se comunicar, né? Na primeira brincadeira, por exemplo, a brincadeira do idioma, né? Vocês não tiveram que interpretar que lugar era aquele? Que idioma estava sendo falado? O que estava acontecendo? Né? Como que vocês se sentiram fazendo isso? Foi fácil. Você achou que foi fácil interpretar? Por quê? Ué, porque a gente só fomos ali e falamos e fizemos ele mudar de ideia para ir para lá para trás. E nesses jogos que nós fizemos agora, né? Vocês gostaram de fazer? Gostaram de viver aquelas situações? Será que todos reagiram da mesma maneira em situações? Não. Vamos ver a primeira situação. A situação da vidraça, tá? Da vidraça da vizinha que era quebrada. Vamos ver, qual foi a sua reação? Eu se escondi. Eu saí correndo. Eu tava assim, por favor, perdoa. Por que será que isso aconteceu? Por que será que cada um reagiu de maneira diferente? Porque cada um sente uma coisa diferente. Isso, as pessoas não são iguais, não é? As pessoas são diferentes, se comunicam de maneira diferente, reagem de maneira diferente às situações, não é? Vamos agora ao teleposto de Porto Alegre. Eu sou Marlene Brugalho, orientadora educacional. Trabalho com crianças e adolescentes nas escolas públicas de Porto Alegre. Eu gostaria de comentar um pouco a questão levantada durante todo o programa, que a escola, vou falar como educadora, a escola é um espaço de crescimento pessoal, tanto do aluno como do professor. Para tanto, então, a qualificação das relações estabelecidas entre professores e entre alunos é de extrema importância. E ela se qualifica na medida em que se enfatiza a capacidade de escuta, tanto do professor como do aluno, para poder fazer essa troca, para poder fazer essa comunicação. Então, nesse sentido, nós vimos assim, os exemplos dados durante o programa, que as crianças, na medida em que elas vão construindo uma orientação interna, elas vão abrindo mão ou não vão tendo tanta necessidade de normas e regras para regular o seu próprio comportamento, né? E isso é um processo que ela vai desenvolvendo ao longo do ensino, né, ao longo do tempo que ela permanece na escola, e com isso ela vai conquistando a sua própria autonomia. E essa autonomia é de extrema importância para lidar com o mundo atual, né? As pessoas poderem tomar suas próprias decisões, seus próprios posicionamentos, com base num conhecimento formal que a escola apresenta, né? E essa escuta que a gente precisa desenvolver com muita ênfase permite contemplar o cotidiano que perpassa por esse conhecimento. Tá certo, professora. Nós estamos recebendo aqui vários fax. Esse aqui vem de Guarabira, na Paraíba. Como se comunicar com uma criança puramente agressiva e que atrapalha a aula o tempo todo? E ela fez mais uma pergunta que é o seguinte: como se comunicar com uma criança que rouba o material do colega na sala de aula? A gente vai disputar, porque temos muito o que falar, né, sobre isso. Bom, eu não sei, assim, da minha experiência como professora, que é sobre isso que eu estou falando aqui, eu acho que essas são situações que acontecem, que fazem parte da escola e que a gente tem que considerar, assim, como situações onde a gente vai precisar conversar com as crianças e conversar com bastante delicadeza, mas com a firmeza necessária. Quer dizer, eu já vi situações onde crianças mexiam na mochila. Quer dizer, uma criança especificamente mexia na mochila dos amigos e chegaram à conclusão de qual era a criança. Quando nós discutimos sobre isso, sem que eu explicitasse para o grupo que eu já sabia qual era a criança, que até eu já vinha conversando com ela sobre isso, nós conversamos sobre quais eram as possibilidades da gente resolver isso ali dentro do próprio grupo. Então, o grupo propôs, porque eles tinham 7 anos, se não me engano, propôs que nós fizéssemos uma fala com os pais, mas no sentido de a gente contar para o pai deles o que ele está fazendo. Foi a primeira alternativa que o grupo encontrou. E a segunda, que eles tinham que penalizá-lo. Quer dizer, como ele comia o lanche que alguns amigos levavam, apesar da escola oferecer lanche, então ele ficaria sem lanchar, sem almoçar e sem o lanche da tarde. Então, o que eu quero dizer com isso? Que sem uma orientação muito firme, mas também em certas horas que tem que até você ter segurança, e para isso você precisa estar muito amigo e ter uma relação de parceria muito intensa com a sua turma, você precisa dizer para eles: olha só, como é que a gente pode ajudar um amigo a não fazer mais isso, que é isso que a gente quer aqui. Não é castigar e pronto e deixar ele com fome o dia inteiro. Nem, de outra forma também, fazer uma coisa que nós discutimos na sala de aula, que entre o nosso grupo não vale, que é tentar resolver sempre as coisas
aqui dentro. Quer dizer, a gente precisa começar a estabelecer uma relação com o pai para que ele venha mais na escola, não só para nós contarmos para os pais as coisas que os filhos fazem que desagradam ou que escapam ao que seria desejado que eles fizessem na escola. Então, combinamos que essa alternativa de chamar o pai e a mãe para contar, no sentido de dedurar, como a gente diz, não seria uma medida desejada naquele momento, mas que nós íamos criar alternativas ali. Então, chegaram à conclusão que iam dividir todos o lanche, que todos os dias iam combinar alternativas de poderem lanchar juntos. Quer dizer, fomos construindo juntinho. Então, eu acho que não pode, a gente não pode imaginar que vai transformar o comportamento, a essência ou as dificuldades que essa criança está de dizer que me dá um pedaço, ou deixa eu dividir com você o seu lanche, precisando arranjar um momento que ninguém esteja vendo para pegar aquele lanche e comer sozinho. Quer dizer, quem tem dificuldade de dizer, quem está precisando mexer nas coisas dos outros, eu acho que está dizendo para o professor muita coisa. Olha, eu tenho muita coisa que eu estou sentindo que eu não estou conseguindo dizer de outra forma. Eu acho que aí é que é o papel do professor e mesmo quando a situação for mais delicada possível, eu acho que a gente deve buscar o lugar do adulto, sim, da pessoa que tem que ter um norte e orientar as decisões e eu acho que sem fingir que aquelas coisas não estão acontecendo, compartilhar as decisões com o grupo. Vamos agora ao teleposto da Bahia. Devido às ocupações diárias, os pais não encontram tempo para assistir seus filhos. Quando comparecem à escola, cobram dos professores a responsabilidade da educação dos alunos. Como estabelecer a comunicação entre família e escola? Silvânia. Olha, eu acho que a gente tem que pensar em estratégias cada vez melhores para trazer a família para a escola, não só quando acontece alguma situação limite, algum problema, mas trazer para também estar junto com os pais, combinando algumas ações para favorecer os filhos, para valorizar os filhos, para trabalhar a autoestima dos filhos, a comunicação, etc. e tal. Né? A gente sabe que os pais, hoje em dia, trabalham muito, eles não têm muito tempo, mas o que é importante é a gente passar para esses pais que tem que, em alguns momentos, é legal ficar com os filhos, é conversar com os filhos, assistir um programa de televisão com os filhos, trabalhar os valores daquele programa. Né? E na escola a gente fazer a mesma coisa, porque não basta na escola a gente só formar e informar, a gente tem que chegar mais perto. Né? Quando a gente fala em autonomia, né, a gente tem que dar essa autonomia e também dar alguns limites. A autonomia não é deixar fazer o que quer para crescer e ver o que vira. Não, é a gente dar alguns limites, mostrar o que é perigoso, né, que tem as outras pessoas, tem que ter respeito e por aí vai. Então a gente tem que trazer a família para a gente fazer um trabalho integrado. É difícil, né? A gente monta uma reunião linda, vem 3 pais, a gente fica desesperado. Né? Mas acho que vale a pena continuar tentando, porque os pais também estão perdidos. Temos agora um telefonema do Rio de Janeiro. Alô, pode falar. Alô, pode falar, professora. Não está dando para ouvir. Mas eu tenho aqui mais um fax, esse aqui do SESC de Niterói, que pergunta o seguinte: e como chegar a uma criança que não se comunica de forma alguma? Já teve em várias escolas e a reação é sempre a mesma. Bom, eu acho que não é uma coisa natural, não é? Quer dizer, tem uma série de coisas que a gente tem que saber e que depende da história de cada criança que não está se comunicando. Quer dizer, eu já tive alunos que falaram normalmente até os 5 anos de idade e a família tem uma explicação para o fato dele ter parado de falar aos 5 anos de idade. Quer dizer, eu acho que a gente teria que saber um pouco mais dessa história. Não falar de forma alguma seria dizer o seguinte: não se comunica oralmente, mas é capaz de dar um abraço, é capaz de ter um olhar curioso sobre alguma coisa, demonstra interesse por alguma situação escolar. Quer dizer, quando você conversa com a família, com quem cumpre esse papel, diz o que ele gosta de fazer quando não está fora da escola, essas coisas são fundamentais para que a gente possa te dar mais dicas. Uhum. Bom, deixa eu conversar com o professor. Pode falar, professor. Com relação à independência da criança, porque tem muitas coisas que a criança faz sozinha, né? E tem determinadas coisas que os pais ficam falando: não, você não pode fazer, a criança fica meio confusa. O que a gente deve fazer para não interferir na independência das crianças? Uhum. Bom, acho que é importante, né? A gente não pode, às vezes a gente fala em independência da criança, ela ter sua autonomia, fazer tudo, mas tem certas situações que são perigosas. Então, por exemplo, na cozinha.
né? O garotinho ali falava em fazer pipoca no micro-ondas, né? É uma atitude mais segura, né? O micro-ondas é mais seguro. Agora, uma pipoca na panela, a gente pode combinar com a criança de fazer juntos. Tá mexendo no fogão, com gás, com fogo, a gente faz isso junto. Eu acho que a criança ela tem que ser orientada, não dá para a gente fazer o que a gente faz e aprende fazendo. Não pode correr risco. A casa é um lugar que tem muito risco, a escola tem muito risco. Então, a gente precisa mesmo, acho que, de dar esses limites também. Vamos estimulando aos poucos, conforme ela vai crescendo, a gente vai vendo as habilidades que tem. Tá? Então, isso a gente não pode perder de vista. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que falar, assim, quer dizer, independência e autonomia são coisas coligadas. Agora, a gente imagina que ser independente é fazer tudo sozinho. Eu acho que essa não é a noção de independência e de autonomia que a gente quer criar. É a capacidade, eu acho, de você fazer escolhas, é a capacidade de você se preservar quando é necessário, se lançar quando é desejado e saber quais são os seus limites e possibilidades como sujeito. Quer dizer, aonde eu devo e posso agir sozinho, isso eu sei fazer bem feito, e qual é a hora que eu preciso daquela ajuda. Quer dizer, qual é a hora que eu preciso da ajuda de um irmão mais velho, de um amigo, de alguém mais experiente, de alguém que já passou por aquilo. Eu acho que esse é o cidadão autônomo. Não é necessariamente aquele que se isola e diz, eu sei fazer tudo só. Claro. Bom, tem mais um fax aqui da professora Suzana Lira. Quando um aluno de 9 anos fala o tempo todo e fala um assunto que às vezes não tem relação com o que está sendo discutido em sala de aula, qual a conduta que deve ser tomada? Eu acho que quem fala o tempo todo, ou quem não diz nada, está nos extremos e está sempre dizendo alguma coisa importante para nós que somos psicólogos, educadores, psicopedagogos. Quer dizer, atenção, ele está dizendo para mim alguma coisa. Se ele precisa falar o tempo todo e não está podendo ouvir, não está legal. Se ele não está podendo falar nada, alguma coisa também está acontecendo. Tem que conhecer. E eu acho que a gente só conhece se chegar mais perto, se chegar mais perto numa relação de parceria, de respeito, de carinho, de... Tá certo. Temos um telefonema agora de Santa Catarina. Alô, pode falar. Alô? Aqui é a Gislene, do teleposto da Univille, Joinville, Santa Catarina. Como ajudar uma criança que em seu meio familiar e na comunidade tem uma comunicação deturpada e sem informações necessárias para a sua vida escolar e para um bom desenvolvimento pessoal? Pois, Gislene, eu não sei. Eu acho que nós, professores, temos que estar atentos que o fato dele não ter acesso a determinadas informações não significa que culturalmente ele seja inferior a ninguém. Tá? A gente não tem condições de hierarquizar culturas. Então, se ele não teve acesso, ele não pode conhecer o que ele ainda não chegou a ele. Quer dizer, e se a família não tem possibilidade de ter isso dentro de casa, de ter televisão, jornais, revistas e coisas que possam mantê-lo informado, a escola é o lugar que tem que ter, necessariamente. Então, essa é uma responsabilidade nossa. E também de informar ele, por exemplo, em termos de desvios de linguagem, saber que tem variedades, né, variações linguísticas que têm a ver até com regionalismos e com determinados lugares. Agora, isso não quer dizer que ele não saiba falar o que ele fala errado. Ele precisa conhecer, olha, tem todos os jeitos, tem uma série de formas válidas de se falar determinada palavra. Agora, tem uma que é considerada pela norma culta, que é aceita. A gente também tem que apresentar isso às crianças. Vamos agora ao teleposto de Porto Alegre. Bem, eu acho que um dos temas que foi comentado, né, e que eu salientaria pela nossa colega Maria Inês, ela citou construir juntos. Né? Acho que nós, como adultos, temos um papel fundamental de não discriminarmos, né, de não considerarmos que esse se comunica melhor, ou esse está com problema, ou esse... Nós devemos saber que isso existe. Né? Mas como educadores, tanto na escola quanto na família, o papel dos pais, quanto nos consultórios mesmo de psicologia, o respeito e a possibilidade de nós construirmos juntos a autonomia de uma criança. Né? Que ao mesmo tempo que a autonomia vem ocorrendo, nós vamos nos tornando dispensáveis, né, da nossa função de adulto e de controlador dessa criança. Então, eu penso que, em primeiro lugar, é a gente não se assustar diante das dificuldades que vão aparecendo na sala de aula e das diferenças que existem com as crianças, né? Nunca se considerando impotentes ou incapazes de resolver determinadas situações em que nós levamos alguma vantagem por sermos adultos.
e principalmente como agentes de saúde, que todos nós, professores, educadores, psicólogos, como a Maria Inês citou. Esse seria um comentário para vocês pensar e até a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Professora, nós temos aqui mais um fax que pergunta o seguinte: uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis, cuidados com o corpo, são assuntos que podem ser tratados com crianças de 4 a 12 anos? Eu acho que sim, eu acho que devem ser tratados. A única coisa com crianças de 4 a 5 tem uma diferença de crianças de 10 a 11, com crianças de até 12 anos, quer dizer, a gente tem que fazer as adaptações necessárias. Agora, desde que eles tenham curiosidade, que eles saibam do que está acontecendo e que eles queiram descobrir até a origem da própria vida, eles estão mexendo com essas questões e é a nossa obrigação é informar. Eu acho que aos pais também falta muita informação, né, Silvanil, que a gente estava pensando. Então, muitas vezes chamar os pais da escola e trazer alguém da comunidade que possa falar um pouco mais sobre como programar a sua família em termos de número de filhos, né, em termos de saúde reprodutora, informar mesmo quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação às doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, ao ecossistema, a gente como um ecossistema menorzinho que também tem que ter cuidados. Eu acho que é válido. Eu acho que é importante a gente pensar tudo em termos de um processo de educação continuada. Não é falando de drogas aos 4 anos que a gente já fez nosso papel. Não, aos 4 anos a gente está falando para tomar cuidado com o corpo, cuidar do próprio corpo. Lá nos 6 a gente está falando que certas coisas podem fazer mal à saúde, e por aí vai. Então, a educação só funciona se ela é um processo continuado. Por isso que a gente diz assim, não adianta fazer só uma palestra. Tá? Você tem que fazer várias ações no decorrer do tempo, e só assim a gente vai conseguir o objetivo nosso, que é o da prevenção. Tá certo. Vamos ver aqui, professora. Existem milhares de tabus. E um dos tabus que a gente enfrenta é que se diz que a mãe educa sexualmente a criança e o pai educa o menino. Então, como no momento atual, nós podemos transformar esse tabu em responsabilidades mútuas? Rapidamente, gente, temos 30 segundos. Eu já questiono esse tabu, quer dizer, eu não vejo isso acontecendo hoje nas escolas e nos lugares. Quer dizer, o desenho que nós vimos aí mostra que eles estão indo para o piquenique, não tem nem clube do bolinho da Luluzinha. Tem menina, tem menino, tem cachorro, tem papagaio. Eu não vejo acontecer hoje mais com essa frequência, com essa força do pai ficar preocupado com educar o seu filho, mas de alguma forma isso passa. Agora, eu acho que a gente tem que o tempo todo estar questionando esses papéis e possibilitando a troca deles. Né? Tá certo. Bom, a nossa conversa terminou aqui. Agradecemos a presença das professoras Silvani Arruda e Maria Inês de Carvalho Delorme, e também a participação dos estados do Rio Grande do Sul e da Bahia, e a colaboração das professoras Helenice Aparecida Carvalho e Mônica Abreu da Costa. Nos encontramos no próximo programa. Até lá.